comércio em larga escala, você precisava de quê? De moedas, né? Então, começou a surgir essas moedas, e para você ter moedas, você tem que ter o quê? O peso da moeda. Mas padronizar a moeda é muito importante, né? Tem várias formas de você medir o valor da moeda, mas o mais fácil é você padronizar a moeda sob um selo, né? Então você tem lá o selo do reino que marca a moeda, tá bom? Então começa a surgir essa coisa. A moeda, ela é a moeda dos francos, a moeda é a moeda dos portugueses, a moeda dos espanhóis, a moeda dos ingleses, né? Por quê? Porque o reino tinha que padronizar a sua moeda para você fazer comércio, facilitar o comércio dentro do reino, tá bom? E essas coisas até então não existiam. Então, coisas como a gente pensa hoje em dia, moeda, são coisas que a gente acha que o ser humano sempre teve. Durante a Idade Média não se tinha mais moeda quase. As pessoas trocavam através de escambo, né? O que a gente chama de escambo. Mas antes da moeda não era selo? Não, antes da Idade Média você tinha moedas no Império Romano, no Império Chinês, entendeu o que eu tô falando? Você tinha vários outros momentos da história em que você teve moedas. Só que durante a Idade Média a moeda caiu em desuso na Europa, tá bom? Então, a gente está falando que a Europa ela passou por um período de queda na qualidade de vida, queda no valor civilizacional, né? E agora ela está vivendo um up nesse momento, está ganhando, né, muita qualidade de vida e está voltando a precisar de moeda, voltando a precisar de cidades, voltando a precisar de saneamento básico, né? Por que está precisando de saneamento básico? Porque tem doenças, cidades são muita gente e começa a ter doença, né? E agora a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, porque a gente está vivendo agora um momento de, né, contágio e todas essas questões aí de coronavírus. A gente tem que falar para vocês que teve um apocalipse lá de doença lá atrás, né, a peste negra, né? E A peste negra foi... Fala. não, pode falar, eu trabalho na área de saúde, mas eu sei mais ou menos. Morreu praticamente 60%. Isso, exatamente. 60% da população da Europa. E, assim, é uma doença que veio de outro lugar, né? Ela veio, acho que, do Oriente, e através de um barco, né? E Ásia Central. Ásia Central, então ali aquele território, não se sabe bem exatamente, como ela né, chegou. mas ela veio da direção ali asiática oriental, né, naquela direção. Tem várias teorias assim, tem essa que veio justamente por conta dessa abertura comercial e os portos de navios. Tem uma que fala que depois, durante, né, as guerras da conquista mongóis já existia lá e eles jogavam corpos com a doença, né, para guerrear, assim. E é uma doença que ela você não sabia como se passava, né, naquela época. Exatamente. E ela veio de um lugar em que as pessoas tinham já uma certa imunidade, né? As pessoas lugar que a doença veio, provavelmente já tinham alguma imunidade, porque não teve um impacto tão drástico assim, né? Só que teve sim. Teve sim. No Oriente, Teve. Sim. Durante principalmente principalmente por conta dessas guerras conquistas mongóis, assim, as pessoas afetou a economia, afetou a questão da agricultura, as pessoas passaram a comer muito mal, assim, não ter, né, sei lá, uma boa alimentação, enfim. E aí, assim, morreu muita gente para lá também. Mas o que eu tô falando é em relação assim, à imunidade, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no impacto que as doenças dos europeus tiveram nos indígenas aqui no Brasil, né? São doenças que também matam europeus, gripe, né? Essas coisas assim, disenteria e tal, sarampo, rubéola. Essas doenças chegaram aqui e exterminaram a população. Por quê? Porque as pessoas não tinham nenhum contato com ela. Quando a peste negra chegou na Europa, foi a mesma coisa. Do lugar de que ela veio, ela era uma doença, sim, sinistra. Com certeza era uma doença que era muito preocupante. Mas ela não atingia tão
né, tão devastadoramente quanto foi na Europa, porque assim que a doença chegou, morreu metade da população, né? Teve um impacto muito grande. Por quê? Porque as pessoas não tinham imunidade àquele vírus, né? Igual o que está acontecendo com o Covid agora. Ninguém tem imunidade ao Covid ainda, né? Então, um vírus novo chega, todo mundo se contamina, né? Se, teoricamente, né, o Covid vai vir de novo, as pessoas já vão ter imunidade. Quem já teve. Se ele não vier mutado, né, a gente vai conseguir resistir se a gente já teve a doença, né? Então, esse é o meu ponto que eu estou dizendo. Com certeza, a peste negra era uma doença, peste bubônica, peste negra, era uma doença, com certeza, em qualquer lugar do mundo, devastadora. Mas quando ela chegou na Europa, ela teve um impacto sem nenhum igual, né? Porque eles não tinham imunidade. E também por causa das práticas sanitárias que divergiam das práticas impostas pelo Islã. É verdade. Verdade. O Islã impunha práticas bastante higiênicas. De lavar sempre as mãos nas orações, e são 5 vezes ao dia e tudo mais, faz muita diferença. É verdade. E também, assim, por conta deles não terem ideia de como a contágio da peste negra, assim, tinha essas ondas de vai e volta o tempo todo. E nisso, assim, muita gente morreu, assim, e durou durante séculos, assim, tipo, não o período inicial, mas, assim, essas idas e voltas, assim, foram, tipo, 2 séculos. Surtos, é verdade. E você tem... É o século XVIII, eu acho. Cidades que foram descobertas depois da Primeira Guerra Mundial, né? Os aviões sobrevoando assim o território, e descobriu-se cidades, né, que foram totalmente dizimadas justamente nesse período, né? Então imagina, pequenas vilas que chegava a peste e morria literalmente todo mundo, ou quem sobrevivia ia para outro lugar, porque matava uma cidade inteira, né? Então é muito louco pensar nisso, que a vida das pessoas era uma doença que ela passava para animais, né? Então você passava através de pulga, passava através de mordida de rato. Então você tinha diversos métodos de passar ela, e nos estados finais ela também passava através de contágio, né, de mucoso e tal, de espirro, essas coisas assim. É uma bactéria, eu acho. É uma bactéria que é encontrada na pulga e no piolho do rato. Então, exatamente. Então você passava o rato que te mordia, né? Ele passava a doença. A pulga que ficava na sua cama, porque, né? Na Idade Média todo mundo tinha pulga na cama, porque era muito sujo, né? Era muito mais sujo do que outros lugares do mundo, como eles estavam falando aí, o Japão, né? O Oriente Médio, o muçulmano, a China, não sei, mas deveria ser muito mais limpo, né? O Império Romano, né, na mesma região, 1000 anos antes, era muito mais limpo, porque as pessoas usavam azeite para se limpar, tomavam banho todo dia. Então é isso. Você pensar que essa crise de doença também foi uma crise da higiene e uma crise também na qualidade das cidades, em como elas mal construídas, não tinha saneamento básico, né? Lembra que a gente falou para vocês que tinha saneamento básico em muitas cidades romanas, em bairros mais ricos você tinha água canalizada, você tinha esgoto. Na cidade da Idade Média não tinha nada disso. Você pegava o seu esgoto, né? Você fazia suas necessidades num balde e tacava pela janela, né? Era isso. Literalmente. Era isso, era uma sujeira. Essa cidade era suja. Então vocês pensaram que era muito fácil você ter um contágio bacterial, né? Desse tipo que a gente está falando aqui. Feliz é esse que consegue sobreviver nessa pandemia que está agora. O negócio está estreito no hospital. Agora todo mundo tem que ficar em casa aí, gente. Tem quem não é trabalho essencial, não sai de casa. O pico aumentou, tá? Sim, a gente tá chegando no ápice. Porque previram que o ápice dos infectados seria no final de abril. Então, o ápice dos casos vai ser agora no meio de maio.
por causa da incubação. O inverno vai entrar, né? O pessoal para de tomar água, fecha a casa toda e pronto. Todo contaminado. É difícil. Vamos lá então, gente. Está acabando daqui a pouquinho. Falar sobre essa questão agora da cultura medieval, né? Porque alguns de vocês perguntaram sobre isso, assim, mas e filosofia medieval e tal? Pô, tem o São Tomás de Aquino, né? Quem mais consigo pensar agora? Santo Agostinho. Santo Agostinho, exatamente. Então você tem esses filósofos assim, tem muita literatura também, né? Muita coisa assim de romances que tem essas coisas de fantasia, de dragão e heróis e toda essa coisa. Mas assim, a Idade Média ela é uma idade conhecida. Seria o quê? A baixa Idade Média, né? Porque a alta Idade Média a cultura é um pouco menos registrada, na verdade, porque com certeza tinha muita cultura, só que não era uma cultura tão escrita, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar na história. Quando você conhece um povo, quando você conhece um tempo, quando você conhece um lugar, não quer dizer que, né, naquele lugar antes tem menos cultura do que um outro lugar. Talvez a cultura seja menos registrada e menos celebrada, tá bom? Sempre pensem nisso, porque a cultura, a história, ela vem da literatura, da escrita, das coisas que vêm de registro. Então, se você não tem registro, as pessoas não vão lembrar. Então, a história da Idade Média é um pouco assim. A gente lembra muito mais do final da Idade Média do que do começo, porque tem muito mais registro do final. Eles não deram continuidade, né? Não deram. Gerações contínuas não deram continuidade, né? Repetições, não é isso? Não, porque foi uma descontinua, justamente foi um descontínuo. Estava tendo um contínuo que era o Império Romano. Do nada, caiu o Império Romano e chegaram nesse território vários outros povos que não tinham costume de escrever, não tinham costume de registrar as coisas igual a gente registra, né? Igual os romanos registravam. Porque os romanos registram igual a gente registra. Eles eram mega burocráticos. Então, a tradição romana continua dentro da igreja só. A igreja foi o lugar onde continuou essa tradição de conhecimento, de registro. E Vocês lembram que a gente até conversou que a igreja, assim, a língua era o latim e que nem todo mundo sabia. A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, não sabiam latim. E a igreja, até por conta disso, até a arte da igreja, assim, os vitrais, a arte, né, da igreja católica de as imagens, era também para o povo entender um pouco visualizando, porque eles não sabiam ler a Bíblia. A gente conversou sobre isso um pouquinho na aula passada. É isso. Se você... Fala, galera. A gente também tem muitos registros históricos de povos feitos por outros povos. Tipo registros históricos dos povos da Ásia Central e Ucrânia e Rússia, feitas por árabes, persas, chineses, ou dos próprios lombardos e visigodos e vândalos, que foram feitas pelos romanos. E essa é a questão também que você está falando, né? Porque a situação da Idade Média ela é um pouco isso, né? Porque são as pessoas que estão escrevendo sobre o Carlos Magno, né? São pessoas que vêm de uma tradição romana, né? Estão escrevendo latim, católicos, cristãos e tal. E a tradição desses povos francos, ela é germânica. Então tem uma certa coisa meio estranha aí, né? Porque quem está registrando é descendente dos romanos e quem está fazendo a política, de fato, e a guerra é descendente dos germânicos, dos francos, né, no caso. Então é muito louco esse momento histórico. E isso provoca essa falta de registro, né? Então, quando essa cultura romana e germânica se consolida de fato, que é o final da Idade Média, a gente tem muito mais registro, né? Aí vem essas histórias que são assim, São Jorge, né? Na Capadócia, é o cara que mata um dragão. Então, o dragão é um ser mitológico germânico, sei lá, e aí mistura com uma história de santo.
né? Então você tem essa cultura que funde uma tradição nórdica, germânica, com a cristandade e com um herói, né, puro e um herói católico, né? Isso é uma coisa também. Isso é uma coisa que vai sempre acontecer, assim. Sempre quando duas culturas se chocam, ela sempre vai acontecer essa miscelânea de misturar as culturas de alguma forma, assim. E é o caso do Brasil, entendeu? Brasil, a gente tem, no quesito da religião, a gente tem religiões de matriz africana, a religião cristã, tem um pouco o nome, a religião de matriz africana é misturada com alguns elementos dos indígenas, então os nomes são parecidos e mistura com o catolicismo e tem essa miscelânea em toda a cultura, sabe? Se choca uma com a outra, tu vai... Com certeza. Pergunta sobre isso. Você sabe se as religiões espíritas têm alguma relação com o hinduísmo? Olha, eu não sei, mas assim, é muito perto, né? Assim, Sim, dizem várias coisas parecidas. sim. Até mesmo pela questão da... Assim, a religião espírita vem lá, né, dos preceitos de Allan Kardec, que é europeu, que teve um contato com um monte de gente, entendeu? Para poder criar ali uma base. E, assim, eu acredito, até mesmo por questão da reencarnação e tudo mais, e acredito que tem influência de várias outras vertentes, né? Tanto do cristianismo quanto do hinduísmo, assim. Eu estava conversando isso com meu pai, assim, esses dias, assim. Porque, por exemplo, na religião espírita, a reencarnação não vai até os animais, mas, sei lá, nas religiões, na questão da reencarnação lá das pessoas budistas e o hinduísmo e tal, eles tratam os animais como se fosse a gente, não tem essa hierarquia. No cristianismo existe essa hierarquia, enfim. Então a gente vai vendo como que elas são misturadas mesmo. Faz sentido. Esse período do Allan Kardec, eu acho que é o quê? Século XVII, XVIII, né? Por aí. Então é um período de chegada de muitos textos, né, para a Europa, assim. Então, com certeza, Exatamente. teve contato com histórias do Bhagavad Gita. E ele era meio acadêmico, assim, ficava estudando um monte de coisa também. Essa tradição na Europa de espiritismo, ela é muito, consome muito esses textos orientais. Uhum. Principalmente ocultismo, essas coisas assim. Tem muita coisa aí interessante. E a história do... enfim, não vai começar a falar já de alienismo, nazismo, porra, um monte de coisa que não tem nada a ver, mas assim, na verdade a história tem tudo a ver, né? Você começa a pegar um fio, se você vai puxando, sai do outro lado do mundo mesmo. Exatamente. Essa história de ocultismo é muito interessante mesmo, de espiritismo, para trabalhar essa relação entre Ocidente e Oriente, né? Porque é uma religião... Porque os elementos bebem muito um do outro, sabe? Desde da religião, sei lá, que é do Antigo Egito, assim. Você vai trazendo, assim, questão dos deuses e tudo mais, assim, tá... Assim, eles bebem... Eu sempre... Uma curiosidade minha, assim, sempre gostei dessa parte de religião, história, é que se você for um dia analisar as sociedades, até as sociedades antigas, assim, elas têm muitos pontos em comuns. Então, tipo, você vê que elas estão assim, existe uma troca, né? Não mais uma forma de mapear os povos, né? Tipo, você usa Exatamente. isso como um metro ali para ver o que está acontecendo culturalmente, né? Uhum. Sei lá, quando a gente fala, sei lá, em dilúvio, assim, diversas sociedades antigas falam sobre a grande enchente, a grande inundação, assim, tipo, de uma ponta a outra. Entendeu? Outros elementos, sim. Com certeza, com certeza. E coisas dentro desse mito do dilúvio, coisas que o protagonista faz que são semelhantes, né? Tipo, a arca. Toda essa questão é muito interessante mesmo.
talvez seja algo mais antigo do aumento do nível do mar. Não, com certeza. Foi passado de boca em boca até chegar nos registros. Com certeza teve um dilúvio na época lá do derretimento das calotas lá, glaciares e tal. Mas é engraçado que tem essa coisa do barco e de todos os animais, né? Que tipo tem na cultura persa, tem na cultura semítica, né? O negócio tem em vários lugares essa coisa da Arca de Noé, né? Não é só do cristão. Mas eu acho que já falamos de cultura medieval. A gente pode terminar aqui fazendo umas questões, já que a gente tem 5 minutos. Vamos fazer aqui. Quem pode participar aí, gente? E ler. Lê pra gente aí. É pra eu ler? Não, você não conta. Verônica, Luiz, Luciana, Vera. Vamos lá, gente. Quem se candidata? Eu vou ler, mas eu não sei responder, porque eu entrei na aula agora há pouco. Não faz mal, a gente responde junto. Só você ler, porque tá ótimo. Tá bom. Podemos definir o feudalismo do ponto de vista econômico como um sistema baseado na produção tendente à autossuficiência, sendo a agricultura seu principal setor. Politicamente, o feudalismo caracteriza-se pela letra A, existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. B, atribuição do poder executivo à igreja. C, relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. D, absoluta descentralização administrativa. A resposta é C. Muito bom. Direto aí, Luiz. Pessoal, Que menino rápido! tá engatilhado aqui já. Ele adora história, por isso que ele é assim, história, É rapidinho. o meu forte, adoro mesmo. Minha aula de história Que bom. O professor Luiz, falou sobre essa questão semana passada. Hã? Mas você falou semana passada sobre esse pedaço aqui. Falei sobre questão de descentralização do poder, né? Mas não a questão de... Luiz, eu fico muito feliz que você gosta de história. Eu gosto. Participando mais da aula. Não, sempre participei. Eu fico um pouco mais calado, realmente. Mas que bom que você está prestando atenção. É isso aí. É a C. Por que é a C, gente? Porque está falando assim, existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. Não era bem assim, né? A gente já viu que durante a Idade Média não era tão burocrático o negócio. Era mais na prática, né? Quem determinava a lei era o senhor do feudo. Não tinha uma legislação específica. B, atribuição... Quer comentar alguma coisa, Ana? Desculpa. Não, pode falar. A atribuição do poder executivo à igreja. Não, né? Que o poder executivo estava na mão do senhor. O poder executivo estava na mão da igreja só onde? Nos estados papais. O que eram os estados papais? Eram os territórios em que o papa era o senhor. Tá? Tem que pensar assim, que durante a Idade Média, os estados papais existiram, que foi uma terra em que o rei era o papa. Tá? Então, só nesse caso. E a igreja tinha muita terra também, vocês lembram? Conversou. Não, ela tinha muita terra e muita influência política em todos os reinos do Ocidente. Só que nos estados papais ela tinha toda, né, a terra e toda a influência política, no caso. Então, vamos lá. C. Relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. Exatamente. Né? A soberania dos feudos ela estava na mão dos senhores, então o poder central estava fragmentado. Perfeito. E a absoluta descentralização administrativa.
não é absoluta porque os reis tinham um certo poder de pressão nos senhores. Os senhores deviam a vassalagem deles aos reis. Então, não era tão descentralizado assim, né? Não era absoluto. Era uma descentralização parcial, mas uma grande descentralização. Essa é meio grande, né? Vamos ver se eu consigo achar uma menor. Ah, não tem. Vamos essa última então, gente, já que tem mais alguns minutinhos aí. Só para acabar, deixa que eu leio dessa vez então, para ser rápido. Eu leio muito devagar. Não, você está lendo perfeito, só Você que está lendo ótimo. tá sem tempo agora, então. Uhum. Vamos lá. Analise alternativas abaixo que tratam as características do feudalismo e indique qual delas está incorreta. O servo ficava preso ao senhor feudal, devendo-lhe fidelidade, obediência e obrigações pessoais, bem como o pagamento de diferentes impostos. Verdadeira ou falsa essa? O que vocês acham? Acho que é verdadeira. É verdadeiro. Verdadeiro. A igreja, além de possuir uma grande quantidade de feudos e, consequentemente, ser a maior proprietária de terras, foi também a responsável pela difusão de valores culturais e religiosos da Idade Média. Acabamos de falar. Verdadeira. Correto. Falando mesmo. Na Baixa Idade Média, né, que seria o final da Idade Média, né, baixa final, sempre pensa isso. A sociedade feudal era essencialmente agrária, portanto, a terra era a maior riqueza que alguém poderia possuir. Ou seja, a terra foi a base econômica do sistema feudal. Correto. Apesar de que na Baixa Idade Média você começou a ter mais valor para coisas como moeda, né? Mas mesmo assim a terra ainda era o principal valor. Em relação aos aspectos políticos, o monarca era a autoridade máxima e absoluta. Neste sentido, os senhores feudais não detinham autonomia nas áreas militares e judicial, sendo impedidos ainda de cunharem suas próprias moedas. E essa aqui? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falsa, né? É falso. Uhum. Porque está falando, o monarca era a autoridade máxima e absoluta. Não. No caso, isso vem depois no absolutismo. Segunda parte. Neste sentido, os senhores feudais não detinham nenhuma autonomia nas áreas militares e judicial. Como assim, né? Os senhores feudais detinham total Eles autonomia. tinham. Uhum. E eles Eles tinham. também podiam cunhar suas próprias moedas. Podiam, e cobrar impostos e né, ter suas próprias moedas. Então vamos lá. Esse aqui todo mundo sabe que é certa, né? Mas vamos lá. Os servos poderiam ser ex-escravos, camponeses ou demais homens livres que recebiam casa e terra para cultivar. Esses servos eram submetidos espontaneamente ou não aos poderes dos grandes senhores. Correto, né? Correto. Uhum. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje tá bom. Próxima aula a gente vai falar de grandes navegações e formação dos estados modernos. Beleza? Ok, obrigado. Mas tá gravado, né? Tá gravado, gravado. tá dividido em duas partes. Fala, galera. Você vai. Calma aí, Obrigado aí, gente. Obrigado. Obrigada. Na próxima aula você vai falar sobre a Guerra do Oceano Índico dos portugueses? Cara, não, mas a gente pode falar. Legal. Acho interessante. Vou incluir uns slides aqui sobre isso. Eu acho uma parada que a gente esquece da história que é muito importante. Que tem a ver com o pessoal ali no Oriente Médio, né? Foi a guerra com os otomanos. Otomanos, isso aí. Eu tô meio desatualizado, mas eu Esses vou dar uma olhada. conteúdos vocês vão disponibilizar só no grupo? Não, eu vou fazer um canal aqui de YouTube que eu vou botar todos esses vídeos para vocês numa playlist. Aí vocês vêm lá. E eu vou botar no Drive também, do Google Drive, todos os... Eu já tenho procurado no Drive e não encontro. Não, eu não botei ainda, desculpa. Tem que Tá. eu tenho que editar aqui ainda. Foi mal, eu tenho que fazer para vocês ainda isso. Tem tudo menos história. Ah, então Tá não. bom. Tô atrasado, tem que fazer isso mesmo. Obrigado, então. Obrigado. Beleza, gente. Então foi mal aí pelo atraso no Drive. Boa noite. Aula de física agora. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, boa tchau. noite. Valeu. Tchau. Beijo. Valeu aí, pessoal. Boa noite. Beijo aí, Daniela e Thiago. Galerinha. Tchau, Caio. Meu querido. Beijo. Valeu, Coração. Beijo, Dani. Beijo.